Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. É um feriado comemorado em mais de 1000 municípios brasileiros. Não é um feriado nem estadual nem nacional, mas uma parte grande de municípios, especialmente os municípios mais populosos, muitas capitais como São Paulo, é comemorado então, o Dia Nacional da Consciência Negra. Evidentemente, tem de ser sempre destacado, o Brasil é o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental em 1888. A luta, por exemplo, a abolição do tráfico, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, foi um longo debate no parlamento brasileiro. A lei de 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, também foi produzida num grande movimento abolicionista, que é o primeiro movimento de massas da história do Brasil, com mobilização por todo o país, publicação de livros, O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, é um clássico sobre o assunto, revistas, jornais, panfletos, uma intensa mobilização que levou a 13 de maio de 1888 a abolição da escravidão e tal. Vale lembrar que em 1890, 2 anos depois, a República faz sua lista de feriados e o 13 de maio passou a ser feriado nacional. Bem, saltamos para o século XX, chegamos agora ao século XXI e o 13 de maio não é mais feriado e foi adotado o Dia Nacional da Consciência Negra e fazendo referência ao dia 20 de novembro e a morte de Zumbi em Palmares. Aí é uma polêmica histórica, que nós devemos falar contra o racismo, falar da escravidão, mostrar a barbárie que isso significou no mundo ocidental, no Brasil, temos de falar. Porém, transformar o Zumbi, que ninguém sabe quantos zumbis existiram, nesse líder que nunca foi de uma república, e disse que Palmares era uma república, isso é uma falácia histórica. A organização da comunidade sabe-se muito pouco, né? Foi no século XVII, na Serra da Barriga, em Alagoas, se conhece pouquíssimo sobre o seu funcionamento interno, e certamente não era um regime republicano, pegava formas de organização que vinham da África. Alguns chegaram a dizer que Palmares era até socialista, e que aí é o absurdo dos absurdos tal. Nós não sabemos quantos zumbis existiram, e nem efetivamente da data da morte do último zumbi ao menos. E, portanto, nós não sabemos como ele era, se era alto ou baixo, gordo ou magro, né, do que ele falou, do que escreveu, não há registro algum. E é importante destacar aqui, em Palmares existia escravidão, né? Como era possível você ter um núcleo libertário naquele momento, no século XVII, no principal centro do Brasil, que era a produção açucareira, justamente ali naquela região, que fosse uma república, fosse socialista e que não tivesse escravidão? Isso é uma bobagem, e tinha. Portanto, a questão que se coloca, referência sobre esse feriado municipal, é que me parece que se é para discutir essa questão seriamente, é para discutir no dia 13 de maio, ou seja, ali sim é um momento chave, é uma revolução social, a abolição da escravidão no Brasil, e que acabou sendo algo mostrado, relegado a um plano secundário. Por quê? Princesa Isabel é uma branca, portanto vamos apagar esse feriado e vamos colocar um negro, que é o Zumbi. A coleção Grandes Personagens da Nossa História, Heitor Abreu, criada em 1970, inventou um retrato zumbi que não havia nenhuma referência, ninguém sabia como ele era, e aquilo virou o retrato oficial. Portanto, a data, nesse sentido, é uma falácia histórica, é uma falácia a questão de Palmares, a figura de um zumbi. Porém, é condição sine qua non a democracia brasileira enfrentar e combater o racismo diuturnamente. Daí que volto a falar, o 13 de maio era o feriado. Se fosse falar em feriado sobre essa questão, deveria restabelecer sim o feriado 13 de maio, que foi um momento épico das lutas sociais no Brasil, produzido pelo abolicionismo, que foi o primeiro movimento de massas da história do Brasil.